Saudações família, sejam bem-vindos ao podcast Sexta Podcast. Foi redundante, mas pronto. Saudações família, sejam bem-vindos ao Sexta Podcast. Estamos aqui com os meus ilustres convidados, Gilberto Paca, temos o Emanuel Matos e temos o Edson Anacleto. Essa é uma parceria da Sexta Podcast e a Edgar Sneakerheads. Sejam bem-vindos e meus ilustres convidados, o que é que vocês acham que será a semifinal das conferências da NBA? As semifinais serão renhidas. Serão bem renhidas as semifinais, mas embora empurra-se para Boston, eu vou para as Filadélfia. Vão resolver isso no jogo 7. Eu vou para os Lakers contra os Golden, o que mais? Os Lakers vão bater isso no jogo 6. No jogo 6 e os Denver, é aí que eu fico com uma certa dúvida. Eu acredito que esse jogo vai ser resolvido em 7 também. É mais ou menos por aí que vai os meus palpites. E olha que eu não erro nos palpites. Primeiramente, parabéns aos meus Lakers, né? Melhor equipa do mundo. Só para dizer também que na Conferência Leste eu acredito nos Boston. Basicamente 6 jogos. Não creio eu que os Sixers vão ter perna suficiente para aguentar a pedalada dos Boston. Agora na Conferência Oeste, desde que venha, acredito eu que os Lakers vão dar conta do recado. Sem falar também dos Phoenix, né? Que eu acho que será uma série em que eu não aposto em ninguém. Ok. O que tu quer dizer, Mr. Paca? Eu vou ficar, algo me chamou a atenção no comentário aí do meu camarada. Disse que é bom em palpites. Esse homem teria muito dinheiro no Angofu. Se fosse tão bom assim. Mas na verdade é dizer que tivemos só a primeira ronda foi on fire, foi o que foi, nós vimos. Tivemos decepções e tivemos também times que, como era previsto desde o início, acabaram passando. A grande decepção para mim, embora os camaradas se calhar vão dizer os Nets não foram nenhuma decepção. Porque o Nets já chegou, o povo já sabia que os Nets não passariam dessa fase. Só foram cumprir calendário. Eu sou dos Nets, mas eu estou aqui para, diferente deles, tecer alguns discursos despido de todo espírito de clubismo. No entanto, agora, se eu for olhar, os Lakers passaram, só passam da próxima fase se porventura calharem com os Kings, porque se for com os Warriors, os Lakers infelizmente não vão conseguir travar. A conferência do Oeste facilmente será vencida pelos Suns. E quanto à conferência do Leste, né? Nós aqui dizemos do Este, temos já essa final antecipada que é o jogo dos Celtics e os Philadelphia. Mas em Filadélfia é só o Embiid. Então os Celtics, se tiverem maturidade, se estiverem concentrados, se aprender alguma coisa com o que foi a final do ano passado, facilmente vencem essa conferência. Espera, não, um minuto. Os Philadelphia são? Joel. Edson, o que é que tens a dizer sobre isso? Sendo que tu, como um fã assíduo do James Harden, o que é que podes comentar a respeito disso? Quem foi o melhor assistente da época? Uma pergunta simples. Quem foi o melhor assistente da época? Não, mas também tens que... Não, quem foi o melhor assistente da época? Ui, mas ele... O Nada conseguiu ser o melhor assistente da época. De certa forma, em direito eu concordo com o Paca. Não estamos a falar do maior expoente, o maior expoente que a equipa tem, a influência que esse expoente tem dentro do time. Concordo com ele. Tivemos sim jogos sem o Embiid na série contra os Nets, mas nós sabemos como é que estão os Nets. Isso é verdade. Eu acredito que se tu balanceares com a equipa, mesmo sem o Embiid, consegue fazer alguma coisa, não faças isso. Há quem diga que James Harden é um jogador superestimado. Gêmeo. O que é que tens a dizer a respeito disso? Como é que um jogador superestimado é MVP? Como é que um jogador superestimado é líder em pontos da liga?
Eu vou Como é que um jogador superestimado é líder de assistência nesta época? Não estamos aí distante, estamos a falar desta época. Como é que um jogador superestimado é capaz disso? Mas tu falas como se fosse eu quem dissesse isso. Não, olha, não tocando no ponto aí que o Mano vai superestimado, né? Mas também tocando no ponto do Cota Pacas, eu acho sim que o James Harden não é um jogador para se levar em conta nos playoffs. Tudo bem, vai fazer sempre uns 10 pontos. 10. Sabes qual é a média do James Harden? Qual foi a média do James James Harden deve ter uma média de 22 pontos no playoffs. Como assim? Calma. Vai fazer uns 10 Na pontos. série com Você está aí contra as médias. Mas ele na temporada passada. Todo mundo foi sabe que carregado. estava tocado. Na temporada passada? Semana passada. Tá passada então. O próprio LeBron James teve uma cegueira numa final. tava Quem não falando. tem isso? Ui, Mas quem não tem isso? tá bom. Acho que todos lembram que o LeBron James teve uma cegueira na final. O LeBron James não teve uma final que ficou cego. Mas calma aí. Dormiu. Mas calma aí, teve uma cegueira numa final. Sim. A cegueira passou. Sim. Nos anos a seguir, o que é que se vê? Teve sucesso ou não? Qual foi o último jogo que você viu, tipo, de um grande declínio do LeBron? Até basicamente o jogo 5, né? Onde ele teve um bué malaki, mas pronto, acontece. E a cegueira do James Harden não é só nos Brooklyn. Só nos Brooklyn como? É mais aonde? Quanto tempo que o James Harden nos playoffs da NBA é basicamente A última um jogador inexistente, mano. época dos playoffs foi contra os Lakers. É. Vai buscar os números dele Você naquela tem que época. trazer os números, Busca os você números tem dele que naquela trazer. época e terás Tá bom, dificuldade na em temporada ver. passada. Como estamos a falar de James Harden nos Brooklyn Nets, vou aproveitar uma série que terminou com a vitória de um time. Quanto aos jogos desses últimos 2 dias, né, tivemos a série dos Miami, mas quero antes que comentem sobre o jogo dos Memphis e os Lakers, visto que os Memphis tentaram se exaltar ao mordos em ursos e vimos aí um outro animal. O que é que tem a dizer sobre isso? Olha, eu vou puxar a palavra a mim, né? Eu sinceramente fui um dos maiores decepcionados. Porque os rapazes quase que me fizeram acreditar neles. Mas só que infelizmente, falta de respeito, não respeitaram os adultos, aconteceu o que aconteceu. Porque nós vimos um Jamorant apagado, isso neste último jogo, em que sinceramente parecia um jogo com que os Memphis não tivessem defesa. Os Lakers fizeram e desfizeram. E aí, do jeito, eu acredito que aquele miúdo aí, o Dillon Brooks, as próximas vezes ele vai moderar um bocado. Primeiro vai pautar por fazer, só depois irá falar. Posso dizer que, pelo menos eu, né? Já esperava uma vitória dos Lakers, né, nessa série aqui. Não tão confiante como das últimas vezes, mas em 4 em 5 jogos eu acreditava que a equipa passaria. Então eu acho que o jogo de hoje realmente também me deixou muito surpreso. Principalmente pela forma como terminou o jogo. Os Lakers basicamente que terminaram todos os jogos, ou todo o jogo melhor, no segundo quarto. Tanto é que no segundo quarto já tinha uma diferença de 20 pontos ou 19 pontos, creio eu. Quando vão depois... Essa série, eu via os Memphis como favorito, mesmo sendo um adepto dos Lakers, mas eu achava que o aparecimento do Davis poderia equilibrar as coisas, mas tivemos uma bela surpresa, tivemos o Hachimura. Hachimura apareceu bem e foi um fator muito crucial para esse apuramento, porque não contavam com prestações desse gênero do Hachimura. O Hachimura fez mais de 20 pontos, que há muito tempo não era feito por um jogador do Lakers a vir do banco. O Hachimura foi excepcional e acho que ele foi o fator de desequilíbrio. Depois apareceu o Austin e não tem como. Só para acrescentar, os Lakers valeram pelo coletivo. Então, parabéns pelo coletivo. Que mesmo o LeBron esteve bem, o Davis esteve bem, mas não tiveram os números que nós estamos acostumados, mas conseguiram fazer o seu papel. E em suma, dizer que os Lakers, coletivo. Vamos parabenizar essa equipa, porque é uma equipa que veio dos play-ins e está a demonstrar que sempre esteve entre os grandes, apesar de ter vindo de onde veio. E é isso, família. Ainda na cena da NBA, vamos aqui puxar o Fire, vai começar o verdadeiro fight, porque neste momento eu quero aqui passar a palavra aos meus colegas
para falarmos sobre os jogadores subestimados e superestimados. Antes vamos começar pelos subestimados e eu passo a palavra ao Emmanuel Matos, a.k.a. Kali. Esteja à vontade, bro. Primeiramente, vou citar 3 jogadores que eu acho que são muito superestimados na NBA. Começando pelo Rudy. Subestimados? Tem que ser numa ordem já. Vamos começar pelos subestimados. Subestimados começa pelo Jimmy Butler. E aqui eu acho que é um dos jogadores que não é tão focado quanto é nos playoffs. Ele não é tão focado na regular season quanto é tão focado nos playoffs. Eu acho que ele é uma espécie de Kawhi Dosh. Só que ele é um jogador que é mais consistente ou menos próspero a contrair lesões. Então eu acho que as pessoas ainda duvidam muito da capacidade do Jimmy Butler. Apesar dele chegar nos Miami e colocar a equipa lá no topo nos últimos tempos. Vou também com o Jaylen Brown, que eu acho que é um jogador dos Boston que é muito necessário naquela equipa. Apesar do Jason Tatum ser a cara da equipa, eu não acredito que o Jaylen Brown recebe o mérito necessário da mídia sobre o seu trabalho apresentado. E fecho também com Klay Thompson. Independentemente da sua fase menos positiva nos Warriors, acredito que ele também é um jogador que não recebe tanto assim os méritos necessários. Tudo bem que o homem da equipa, né, seja o Steve Kerr, mas é basicamente isso. Eu sinceramente tiro um dele, que é o Jaylen Brown, cracaço, tipo, nível alto, um jogador que tem nível de liderar uma franquia e que várias vezes é subestimado e que aparece, como apareceu nas finais, infelizmente perderam, mas ele foi um grande jogador. Eu pego o Chris Middleton, como o Jaylen Brown, ele é aquele segundo homem que tem a capacidade de aparecer, de destruir e de fazer um jogo top. E pego agora o rapaz do Fox. O Fox. O Fox, craque. Tem um pouco a dizer do Fox, só tem a dizer craque. Quem quiser saber mais do Fox, é só assistir essas séries que vai saber que o Fox é cracaço. Dom Gilberto. Ok, quanto a mim, acho que somos unânimes nesse ponto. O Jaylen Brown. Jaylen Brown. Jaylen Brown. É um miúdo que, na verdade, se não tivesse... Só que as equipas geralmente tendem a assumir uma estrela. E a figura escolhida é o Jason Tatum. É a figura escolhida, mas o rapaz em si merece. Acho que a equipa, tanto os adeptos em si, sei que tem tido alguns fights internos. Agora, segundo subestimado, temos o Jrue Holiday, dos Bucks. Também um rapaz que consegue criar as jogadas e facilitar a vida dos Giannis. E terceiro, o Fox, né? tá nos nossos olhos, então não tem como descurar dele. Acredito que unânime que o Fox é um jogador subestimado, né? Porque realmente vê-se e ele tem mostrado que está entre os maiores, que é um jogador de elite. E como o Edson sugeriu, quem tiver dúvida a respeito disso pode muito bem acompanhar os playoffs. E essa última campanha da regular season poderá ver um Fox mais maduro, mais crescido. E é isso, família. Agora, para terminar essa cena dos subestimados e superestimados, vamos aqui falar sobre os jogadores superestimados. Gilberto, podes começar com essa questão dos jogadores superestimados? Eu acho que vou pautar, acho que estabelecemos uma franquia de 3 jogadores. Certo. Então, o primeiro para mim, Zion Williamson. Eu olho para o Zion Williamson, é um rapaz com muito potencial, mas o número de jogo que ele faz por época de estar na NBA não corresponde. E eu soube que ainda agora ele está com a gente, quer renovar o contrato para mais 5 anos, do tipo contrato máximo de 250 milhões. Tu, com jogadores que não passam de 20 jogos por época, apareces para isto. Segundo, John Wall,
Outro também que a minha análise nesse momento está baseada no campo, nos valores. São jogadores que têm uns salários que não correspondem àquilo que estão no campo. E por terceiro, como não deixaria de ser, quem me conhece sabe, Draymond Green. Eu não digo que o Green não seja um jogador necessário para os Warriors. É, muito. Nos aspectos defensivos, sim. Mas ser considerado como uma estrela, onde ele se põe um pedestal, que eu acredito que o próprio Green é que se mete, depois os adeptos vão lá atrás. Não, porque o Green chegou até ao ponto de tirar o KD dos Warriors. No início do campeonato, quando houve a renovação de Jordan Poole por frustração, agrediu o rapaz. Eu acho que é um excesso de ego que o rapaz tem e também um excesso de atenção que a mídia dá nesse jogador, porque as médias em si que ele tem de 7 pontos, 6 assistências, que não são assistências, são passes por calo. Aquilo eu não chamo de assistência, é passe. O cara recebe a bola em qualquer sítio, ele lança pessoal. E 6 ressaltos. Edson, por favor. Eu primeiro gostaria de pegar nos números do James Harden na série com os Lakers. Que foi um tema debatido anteriormente, foram 29.4, 7.2 e 4.6. Agora, voltando aos superestimados e subestimados, falando dos superestimados, nenhum que ele disse estão na minha lista. Eu começo com Ben Simmons. Ben Simmons foi a escolha número 1. Ben Simmons foi o novato do ano. Embora teve uma lesão antes disso, mas foi o novato do ano. Ben Simmons, na sua segunda época, teve a melhor época dele na NBA. Ben Simmons foi visto como o novo LeBron. Lembro de uma capa que colocaram Ben Simmons e o LeBron, foi o novo LeBron. Ben Simmons estagnou. Ben Simmons tem medo de lançar. Ben Simmons não lança, então ele é super estimado. Ben Simmons já não está nesse nível. E sobre o que ele disse do miúdo, eu pego no John Wall. John Wall é um jogador sempre cotado como uma super estrela. John Wall, época 22-23, é um dos mais bem pagos da NBA. E eu não vejo lógica uma equipa pagar tanto para o John Wall. John Wall não joga. Ele não joga. Como é que o John Wall pode receber? Sinceramente, irrita mesmo isso. Ver o John Wall a receber o que recebe. Não, John Wall não pode estar nessa lista. John Wall não faz o que tem que fazer a um longo tempo. John Wall não aparece nem na regular, nem na... Tipo, eu te pergunto agora, o terceiro é o Gobert. Okay. O Gobert é um bom defensor, é dos melhores defensores. O Gobert é o 12º mais bem pago da liga. O Gobert recebe melhor do que muitos jogadores que fazem muito. O Gobert tinha a obrigação de pegar a bola, principalmente nessa série, pegar a bola e decidir, mas nós vimos um miúdo Edwards a ter que pegar a bola. O Gobert recebe tanto para quê? Se ele não consegue fazer um trabalho simples, tinha que receber menos, tinha que ter menos mérito. Ele é um jogador a green, pontua um bocado mais, mas é um jogador a green. E ele recebe um salário que não é digno. É pior, volto a dizer John Wall de novo. Concordo aqui com o meu colega sobre a situação do Ben Simmons. Eu acho que pelo facto da mídia de colocar num patamar elevado, sendo novo LeBron, não sei se eram todos. Eu acho que ele ficou muito acomodado e se estagnou no seu campo. Eu acho que ele até hoje não aceita sair da sua zona de conforto para tentar evoluir para um outro nível, digamos assim. Tanto é que os outros minutos que vieram depois conseguiram transcender e ele ficou sempre parado. Eu só ver a última temporada dele que teve uma média de 6 pontos, que eu acho que não é uma coisa que se espera de um jogador que foi projetado para um outro patamar melhor. Também coloco o CJ McCall, que é um dos jogadores que ganhou o MIP, acho que foi em 2018, né? Acho que ganhou o MIP em 2018. Eu acho que é um jogador que as pessoas esperavam, com o tempo esperança melhor, que ele seria uma espécie de Klay Thompson para o Damian Lillard, só que ele também nunca soube corresponder às expectativas que esperavam ao longo do tempo. Tanto é que os Blazers, com o tempo, pegaram e trocaram para o Pelicans. Mas também chegando lá, a equipa tentou se desenrolar na temporada passada, mas infelizmente ficou estagnado.
Em terceiro lugar, eu coloco também, concordo mais uma vez aqui com o meu colega, que é o Guto Goberto. Ok. Ele ganha tanto e no final das contas, quando é necessário, ele nunca aparece para se fazer presente. Ele tem 2 jogadores defensivos, 2 ou 3. Acho que são 2. Deve estar encaminhado aí. E o Jake uma vez disse que ele não merece o salário que ele tem, então também eu concordo com isso. E é basicamente Então isso. penso que há unanimidade nesse quesito do Gobert, pelo menos para nós 3. Eu gostaria que, pelo menos por 30 segundos, tivesse um contraditório quanto ao Ben Simmons. Ok. Ben Simmons, ele chegou aonde está por mérito próprio. Certo. Foi a primeira escolha e logo no mesmo ano foi o rookie do ano. Na época a seguir, teve a melhor carreira, conforme disse o Edson. Sim. Só que depois ele foi afetado por problemas psicológicos, outras coisas. O jogo dele, eu digo que é psicológico, tudo bem. Mas ele está numa posição, ele já mexe subestimado. Porque neste momento nenhuma equipa está atrás dele para puxar um contrato. Nem estou a falar de contrato máximo. Ele está nos Nets, os Nets nem sabem se vão renovar. Então ele nesse momento não é superestimado. Ele decresceu e está no lugar que está embaixo. Ele, daí a questão de ser superestimado, porque esperava-se muito dele, esperava-se mais, e atualmente eu creio que, quando tivemos recentemente a lesão do KD e o Irving ausente dos Nets por conta daquela situação da mídia, o Ben Simmons foi chamado a assumir o manto. Sim. Nós vimos, ele tentou jogar, mas já não conseguiu. O que fica em conta é a projeção que a mídia faz. Tá? A situação que tu disseste. Ele deu-se a conhecer ao mundo e é conhecido. Não, mas a situação. Então seria mais fácil eu também tentar contradizer essa cena aqui na situação do Zion, tá ligado? Porque se formos ver, o Zion desde que entrou na liga, sempre que ele esteve saudável para se fazer presente, teve sempre melhores médias do que o Ben Simmons. E ele foi também a primeira escolha. O que fica em conta é a projeção do jogador. Pelo que se esperava, ele entrou em 2016. Então basicamente já há uns 7 anos, ok? Ou não? Sim. Em 2016 para cá, o que esperavam hoje, em 2023 para ele, é estar basicamente no patamar dos melhores jogadores da liga. Aproveitando que os colegas Sim, estão não quentes, evoluiu. vamos aqui Não, lançar. Só gostaria de tocar que se isso fosse há um ano atrás eu colocaria o Sim. Wings. Ok. Eu colocaria ele, mas pelo que ele jogou Na temporada passada. na temporada passada ele tinha, Nas mas playoffs. as minhas finais, a final Foi é o dele. MVP, Sim. verdadeiro MVP. Mas também vejamos que o estatuto, ou para a escolha que ele foi, também é para. Não, mas ele jogou a um nível alto. Mas ele também não veio da As vossas escolhas barras que não foram acabam, feitas. mas nós temos de continuar, de facto, e aproveitando esse clima quente. E o que muitas das vezes nos ajuda a acender o fogo é o petróleo. Vamos começar a falar do Pedro, da sua prestação na Liga Africana de Basquetebol, onde começou com uma vitória. Começou com uma vitória, o que é que podemos contribuir, comentar a respeito disso? O que é que se espera do Pedro? Eu tive a oportunidade de ver o jogo. Na verdade, o Pedro foi superior em relação à equipa adversária, mas um aspecto que eu gostaria de frisar aqui é a questão dos field goals. Um jogador que em 5 tentativas vai acertar uma, ele em algum momento tem que reconhecer que estou de mão fria. E a estou de mão fria, deixa os outros, estás a ver? Porque eu não sei se a BOM tem estado a mostrar os dados estatísticos de field goal dos jogadores, como é que é, porque é de muitos falhanços. E alguns aspectos táticos, desculpa, não quero aqui ser pesado, mas é que eu vi. Aspectos táticos, eu vejo o individualismo prevalece, como se o jogador saísse de um lado da quadra até o outro, sem um foco, uma ideia formada anteriormente, uma jogada. Mas em si o Pedro facilmente vai para o Ruanda. Pegando também aqui o ponto do meu companheiro, né? Eu acho que eu concordo com o que ele disse. É só ver que o Moraes no início do jogo estava abaixo do seu rendimento normal. Que ele levou uns tantos triplos. Depois acertou, né? Digamos assim. Como adepto do Petro, fiquei feliz pela vitória. Mas eu acho que a equipa na primeira parte oscilou um pouco, tanto é que aquela equipa ainda chega a empatar o Petro, que eu acho que tipo, não fazia parte dos planos de basicamente todos aqueles que esperavam
uma vitória facilitada do Petro. Mas, contudo, fico feliz. Também para dar a conhecer do Major, acho que é esse, né? O nome dele. Depois entrou muito bem, se bem que quando entrou ainda estava um pouco assim, meio desentrosado, mas depois conseguiu pegar o ritmo, foi um bem necessário para a equipe. Nós vimos o MVP a mostrar mais uma vez, porque ele foi o Abubakar Jacó fez um jogo bom e o Petro ganha mesmo com prestações ruins de bons jogadores. Carlos Moraes não jogou muito. O Dundão, alguém tem que conversar com ele para largar a bola, mas pautar o jogo, ele tem que ver um bocado, desculpa dizer isso, mas ele tem que assistir um bocado Armando Costa para acalmar o jogo, porque nem sempre você está em vantagem. Para que você pega na bola e corre? Isso é um jogo infantil. Desculpa-me lá, ele é um grande jogador, mas tem que saber pautar jogo. Carlos Moraes, nem todos os jogadores têm que ter a Mamba mentalidade. A mentalidade do Kobe às vezes prejudica a equipa. Quando tu sabes que não estás bem, calma, relaxa, passa, depois lança. Mas tivemos uma boa partida e que nós vimos Petro a ganhar, mesmo os melhores jogadores terem uma má prestação. Quer dizer que a equipa do Petro é mesmo boa. É mesmo boa, que se todos estiverem bem, é capaz de ganhar. Eu acredito que o Petro... Para frisar só um pouco, acho que ele não precisa propriamente de um vídeo do Armando Costa. Tem um base, acho que é o Diabaté, o número dele está com a camisa 0 agora. Sim. Ele quando entrou, foi ele quem basicamente estagnou todo o jogo do Petro e a equipa conseguiu fluir no momento. Então eu acho que ele precisa conversar mais com o Diabaté, ou aprender, digamos assim, sobre essa cena. Conforme é um sticker que o Gilberto tem usado no grupo do WhatsApp, só lhe faltou calma, porque na verdade o Dundão, ele tem uma boa capacidade técnica, mas por vezes falta-lhe calma para conduzir o jogo. Isso afeta toda a equipa e afeta o rendimento, deste modo prejudica, e toda a cena prejudicial é sempre negativa. Então acredito que se ele pensar sobre isso e tentar melhorar o seu jogo nesse sentido, não apenas lá fora, mas tanto aqui no campeonato interno, poderá ser uma unidade de elite para o Petro de Luanda. Aproveitando para dizer que Petro de Luanda joga hoje, dia 29, sábado, espero que possam acompanhar o jogo. E fora isso, passo a palavra aos meus colegas, talvez tenham alguma mensagem, alguma sugestão. A única sugestão que eu pretendo passar nesse momento sobre o Petro, eu gostaria que o Luqueni fosse mais ousado. O Luqueni, eu acho que é um dos jogadores do Petro que tem muito talento, mas infelizmente eu não acho que ele saiba explorar. Enfim, só já. Tu não está conseguindo apresentar aquilo que tanto é esperado, porque o Luqueni eu acho que é um dos poucos jogadores que eu realmente vejo, consigo ver um substituto para o Carlos Moraes. Então eu acho que o Luqueni deve se fazer mais presente no jogo do Petro de Luanda. Só isso. Em suma, os jogadores manterem o foco. O Carlos Moraes não teve um dos melhores jogos no primeiro jogo, mas neste segundo acredito que ele vai conseguir corresponder à expectativa, porque eu muitas das vezes vejo o Carlos Moraes nessa fase como LeBron James. Está com uma certa idade, mas ainda consegue liderar a equipa e assumir. Então vamos torcer para que o Petro vença. Até tenho a certeza, conforme um amigo aí dos palpites, e até a certeza que o Petro vence. Se tivesse que apostar, apostava no Petro. Então facilmente estamos no Ruanda. Vamos para o Ruanda. Os conselhos que eu deixo é calma para o Dundão. Carlos Moraes é craque, mas usa mais a cabeça. Luqueni arrisca mais. Tu tens que arriscar. Vamos puxar a VT do nosso companheiro Virgílio. Olá, eu sou Virgílio, analista do Sexta Podcast para o Basquetebol Africano. Hoje vamos falar da BAL, Basketball Africa League, ou BAL como muitos querem chamar, que é uma liga que foi criada há coisa de 5 anos atrás e foi colocada em prática, ou o plano saiu do papel para a prática há 3 anos atrás. Exatamente. Essa liga é gerida pelo consórcio que gere ou que administra a NBA.
os acionistas da NBA decidiram expandir a liga para outros continentes e de forma inicial acertaram que seria em África. E esta mesma liga veio substituir a antiga Liga dos Campeões Africanos de Basquetebol, que antes era gerido pela FIBA. E como todos sabemos, o maior campeão de África a nível de clubes é o 1º de agosto, a par ou a seguir o Al Ahly do Egito. O 1º de agosto conta com 8 títulos no total e o Al Ahly do Egito conta com 5 títulos no total, se a memória não me falha. Bem, indo na terceira temporada da BAL, temos como principal candidato Petro de Luanda. Exatamente, já vamos falar do Petro de Luanda, só para dar um resumo rápido. Na primeira edição da BAL tivemos como vencedor o Zamalek do Egito. Na segunda edição tivemos como vencedor o US Monastir da Tunísia. E de realçar que as finais são sempre no Ruanda, por uma questão de patrocínio, uma questão de melhores qualidades, para alguns também de lobby. O Ruanda conseguiu esta honra de ter sido selecionada como a sede das finais da BAL. De realçar que nesta temporada tivemos primeiramente a Conferência Saara, que decorreu justamente no Ruanda, e tivemos uma grande surpresa, que foi a eliminação do campeão, o US Monastir, ficou na fase de grupos na Conferência Saara. E já amanhã, 26 de abril, temos início da Conferência Nilo, ou Conferência Nilo. Dando continuidade sobre as equipas das semifinais dos playoffs, eu particularmente sou dos Boston Celtics e digo que os Celtics vão passar a TT. Esse ano, independentemente do finalista, nós estaremos lá. Só não vou mostrar aqui a tatu, não sei se o Potter de Garpacas tem, mas eu vou mandar foto para colocar no vídeo. 2023, Celtics campeões mundiais da NBA. Estás motivado? Estamos motivados, jovem? Vamos passar por onde? Cego por opção. Temos que aceitar. Mas não tem Yeah, equipa assim. porque os Celtics Qual é essa equipe? vai lhes faltar maturidade. Será? Vai lhes faltar Concordo maturidade e frieza. Yeah, o Celtic tem o seu jogo centrado nas suas 2 estrelas, mas só que daquilo que são os jogos, o mata-mata, nem sempre as estrelas são suficientes. Realmente. É necessário que o Horford, o Smart, venham com algo mais do que têm dado. Tem também o Brook. Qual? Brook. Estás a esquecer do pitcher? Qual pitcher? Não será relevante. Não, estamos a esquecer do Williams. Não o terceiro. Williams. Não, Sim, defesa. sim, sim, Não, sim, acho que ele está se defensivo, focando mais sim, no lado sim. ofensivo. Ok. Não, Williams é um bom ofensivo. O 3. Sim, mata de 3 também, ele consegue fazer. O Grant Williams. Sim. Ah, não estou a pensar, estás a falar Não, do não é o Grant William terceiro, não está a falar do William terceiro. O William terceiro. Não, é Eu já- esse, o Grant Williams, o Brogdon também. Acho Esse é o que vai dormir o Embiid. Ele pode dormir o Ele Embiid é o quê? e o Vocês James estão Harden. lembrando? Ele é que vai ter. Estes são os famosos jogadores 8 a 80. Qual? Os jogadores que Olha, foram o Grant citados aqui Williams são os na famosos final- 8 a na 80. final- Até o Smart. Na O final Smart de- faz 6 pontos num jogo. São Não. os famosos 8 a 80. Mas o Eles Smart- podem fazer jogos coesos algumas vezes, mas a qualquer momento eles podem cair, mesmo cair. Não, é ali onde as estrelas também entram em ação. O Smart na temporada passada, na final da NBA, nos primeiros 2 jogos, ele teve muito bem. Tanto é que ele foi o melhor marcador da equipa, acho que foi no jogo 3, onde ele vence na casa dos Warriors. Para começar naquela. Sim, ele foi fundamental nesse jogo. Mas Foi o muito Smart teve decisivo. É ali. jogos ruins. Não, Teve isso é Smart teve normal. jogos ruins. Eu lembro Bem. que o Celtics joga 2 jogos sem o Smart e joga melhor do que Foi um jogo. Sentiram a Teve um jogo, falta. foi um jogo que ele teve lesionado. Fez falta. e Fez falta no plantel. Não, ganharam. É que Não, o a Jalen equipa Brown jogou jogou mais a base É. e a equipa produziu melhor, ganharam o jogo. E tu queres dizer que os Boston jogaram melhor sem o Smart? Naquele jogo sim. Não, era mais fácil também dizer que os Smart Boston... não jogou bem. Então era mais fácil também dizer que os Boston também jogaram melhor sem o Jason Tatum. Esta série dos Boston está ganha. Melhor pontuador. Vamos falar sobre a série Não foi dos Suns. Perderam por causa de quem?
Suns e E os Denver. Denver. Sim. Primeiramente, deixa eu tocar num ponto. É o seguinte, eu acho que serei eu a falar, depois eles vão contar isso. E ficam com a contradição. Não acho justo. Não, quando a série dos Suns, os Suns vencem essa série 4-1. Vamos até o Game 5. Tenho a certeza. Os Suns, nesse momento, estão compactos, estão coesos. Ainda não vimos o KD Prime, mas o KD tem estado lá, tem tentado dar os seus números. Quem tem tentado liderar essa equipa é o Booker, todo mundo sabe, está com os seus números, essas coisas todas. Então, só o Joker e como é que chama? Jamal Murray, esses também não são suficientes para atrapalhar os Suns. Eu basicamente acho que o resto dos jogadores dos Denver é o mesmo que o dos Boston, jogadores de 8 a 80, porque tu tens o Gordon que pode te fazer muitos pontos, tu tens o Porter que pode te fazer muitos pontos, mas também podem num jogo desaparecer. É tipo a mesma coisa dos Boston, jogadores de 8 a 80, eles podem estar a 80 numa série e a 8 na outra. Então, é por isso que eu foco o favoritismo nos Phoenix e nos Philadelphia. Por causa dessa irregularidade dos jogadores. É claro, os Philadelphia também tem o James Harden, que às vezes é irregular. Até certo ponto, eles têm outros jogadores que também demonstram irregularidade. Mas quanto ao Harden, nós devemos nos acostumar que ele assumiu agora uma outra figura. Que ele já se assumiu como coadjuvante, quem está mais para a construtora e essa coisa toda. Nós já não teremos o James Harden dos triplo-duplos com mais de 50 pontos. Já não teremos. Não, mas também tudo bem, né? Que ele se meteu numa segunda posição. Mas você também tem que entender que em certos momentos, quando a equipa realmente precisa, ele tem que ser... Eu acredito que ele vai aparecer. Tens a certeza disso? Tenho a certeza. A temporada passada não apareceu. Vamos estar aqui para conversar disso. Como é que você vai ter garantia? Vamos estar aqui para conversar disso. Cara, Lakers versus Kings ou Golden State? Primeiramente eu tenho mais medo dos Kings. E eu digo isso aqui pelo bom jogo que eles estão a apresentar, também pelo coletivo. Eu, pelo menos, vendo a série dos Warriors e dos Kings, eu digo que os Kings têm uma equipa melhor. Mas a experiência dos Warriors tem tido em conta. Tanto é que eles vencem o quinto jogo, onde a bola foi parar no banco. Foi o quinto jogo, né? Ou seja, ou quarto. Não, foi o quinto. Acho que eles perderam aquele jogo aí por falta de experiência. Porque numa situação como aquela, o correto seria procurar uma forma de fazer 2 pontos. Não de basicamente empatar, ou para ficar em vantagem com um triplo. Então, eu tenho mais medo dos Kings, de encontrar os Kings, porque eu acho que os Lakers e os Warriors já se conhecem, né? Pelo tempo que vêm jogando, não sei o que, essas cenas todas. Agora, focando na série dos Denver e dos Phoenix, eu acho que uma das coisas que pode ter em conta é o banco dos Denver. Eles têm o Red Jackson e tem aquele menino que veio dos Brooklyn. O Brown, acho que é assim que se chama, creio eu que é assim. Eu acho que o banco dos Denver podem ser um fator X, porque se nós formos ver, o Phoenix tem um bom 5 inicial, mas não tem banco, e em certo momento o 5 inicial do Phoenix vai se cansar. Tudo bem que o KD ainda não apareceu, né? como o meu companheiro disse aqui, mas eu não vejo o Chris Paul a estar numa sequência de 20 pontos se um KD ou Booker se cansar. E com cansaço vem a lesão. É ali onde entra a vantagem do banco dos Denver. Eles têm o Jamal, que é um bom jogador, que é realmente um jogador que aparece sempre nos playoffs. Vimos isso em 2020. E o Michel Porter, não vejo o Aiton aparecer. E a série que estamos a comentar pouco, a série dos New York Knicks, o que podemos falar sobre isso? Visto que é uma equipa que está a surpreender. Temos um Jimmy Butler endiabrado. Ele está a liderar os playoffs em termos de pontos. E os Miami, a princípio, é como se fosse uma equipa despercebida, estava a passar despercebida. Veio a partir dos play-in e acabou deixando cair o gigante da conferência
este. Mas, no entanto, os New York também estão numa série muito boa. Mas eu, se tiver que votar, eu acredito que os Miami ainda conseguem vencer esta. Para perderem na próxima. Olha, mas contrariando o que ele disse, preferir jogar com os Golden, eu estou contra essa opinião, porque os Golden ainda têm um jogador muito decisivo, que é o Stephen Curry. Tem sido dos jogadores mais decisivos nos playoffs, então eu concordo que o melhor é o Golden ser eliminado se os Lakers querem passar. E depois nessa série, dos Miami, eu acredito que o Miami não passa dessa. Por causa do coletivo. É uma equipa que perde muito pelo coletivo, depende do brilhantismo de um jogador. E essas equipes que dependem do brilhantismo de um jogador, esse jogador pode ficar lesionado, esse jogador pode ter 2 dias maus, então... Então você acha que os New York têm melhor plantel do que os Miami? Em nomes não, mas em quadra tem. Em termos de draft, nome tem sim. Porque só no 5 inicial há quase 2 ou 3 jogadores não draftados. Do que dos Miami? Yeah. Não, mas isso não tem nada a ver. Qualidade não vai ser. Família, muito obrigado por terem nos acompanhado até aqui. Espero que curtam este vídeo, subscrevam o canal. Na sexta podcast estaremos aqui novamente para falar convosco sobre basquetebol, que é a nossa paixão. E contamos convosco, família. Saúde!